Pessoal, podia falar um pouco sobre o fato da saúde ser uma fronteira de acumulação capitalista extremamente fundamental, inclusive para o capitalismo enquanto ordem geral hoje, inclusive no combate à crise, blá 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 blá. Mas vou tentar fazer uma discussão mais colada à história institucional do SUS e o teto de gasto e a privatização. Primeiro, saúde, na Constituição de 88, como você mesmo lembrou, ela nasce partida. É direito social, mas é livre a iniciativa privada. Ou seja, não conseguimos nem definir um regime de concessão do setor privado. Privado tem consequências sobre o modelo regulatório, sobre o complexo médico-industrial, sobre o mercado de plano de saúde, que não é trivial. Né? Outro elemento importante, respondendo a sua pergunta, Tiago, é o seguinte, e Stern destacou aqui, imaginei que fosse falar, teto de gasto é teto de gasto direto, não indireto. Esse é um dos elementos importantes para pensar a dinâmica de acumulação capitalista no setor saúde, ou seja, mesmo com a hegemonia do capital financeiro, mesmo com o avanço do movimento de concentração, centralização e hoje internacionalização do setor, ele ainda depende dos subsídios fiscais para a sua reprodução econômica, em particular o setor de planos de saúde, dado a sua característica central de se movimentar no setor de serviços e apresentar uma produtividade do trabalho abaixo de demais atividades econômicas, o que pressiona seus custos e seus preços no longo prazo. Então, a questão dos subsídios não se trata, no setor saúde, de uma desoneração qualquer, Vitor. É uma desoneração que, historicamente, fundou esse mercado no Brasil, ou ajudou a configurar esse mercado, e hoje, dado a crise, segura provavelmente não só o seu faturamento, mas o seu lucro líquido. Obviamente, dentro de uma lógica de exclusão de clientela, em particular dos planos empresariais. O que, em termos vulgares, Fernando, a gente poderia dizer que, na verdade, depois do Collor, é a maior expropriação de poupança dos trabalhadores e das famílias. Que, na hora que mais precisam, são expulsas dos seus planos. Já que não é um modelo de seguro social, o consumidor, o cidadão, não tem nenhum controle, nenhuma gestão sobre esse fundo privado que é apropriado pelos planos de saúde. Então, é uma modalidade de expansão do capital hoje no setor saúde e que, pelo contrário, socializa seus custos crescentemente com o SUS. E a figura mais emblemática é a figura do ressarcimento hoje da ANS. Mas é claro a socialização dos custos, independente da discussão do mérito, do acesso ao serviço público. Falando do ponto de vista da reprodução econômica do capital, ela socializa seus custos com o SUS. É uma espécie de resseguro. Carlos, vale a pena você mencionar quanto que isso dá por ano, né? 12,5 bi é só a renúncia relacionada a planos de saúde pelo IRPF e o IRPJ, dados oficiais do IPEA e da Receita Federal. Isso poderia, se convertido em gasto direto, poderia ter um impacto, por exemplo, sobre a distribuição de renda e sobre o acesso de serviços públicos às classes populares e às classes médias, se nós aplicássemos, por exemplo, na média complexidade, cirurgia eletiva, exames de média complexidade e consultas de especialistas, que, aliás, inclusive, está no programa de alguns partidos políticos nesse processo eleitoral. A questão da criminalização da política, né, é claro que no setor saúde a questão da LRF tem um efeito assim, brutal do ponto de vista da hibridização da gestão. Ou seja, o crescimento das OS na gestão, né, dos equipamentos públicos de saúde é em boa parte consequência da LRF. Então você está correto quando você, na minha opinião, você está correto quando você fala, olha, temos que pensar uma nova institucionalidade fiscal. Se de fato a gente quer que a política social seja, sim, eixo de um novo modelo de desenvolvimento social. E por outro lado, embora não tenhamos discutido isso aqui, né, o Bresser faz uma reforma liberal do Estado, e a gente fica 12 anos no governo e não pensa uma reforma da administração pública nos nossos termos. Isso é central hoje, a reforma do Estado, caso queiramos impulsionar esse projeto de desenvolvimento político-social com a outra hegemonia. A questão da eficiência, complementando a linha de argumentação correta da Esther,
A gente pode tentar entender eficiência fazendo uma discussão conceitual, em particular na área da saúde, entender eficiência como eficácia, segurança e qualidade. Ora, se a gente interverte esse conceito pensando ele nesse estatuto, significa que gastar melhor é ser mais eficiente. Para gastar melhor não significa reduzir recursos financeiros nem organizacionais, pelo contrário, precisa gastar mais. Ou seja, coloca para baixo o argumento neoliberal que eficiência está associado, identificado com a noção de redução de recursos organizacionais e financeiros para produzir melhor os serviços de saúde. Pelo contrário, falácia. Então, queremos uma saúde mais eficiente, em que termos? São nesses termos da qualidade, da eficácia e da segurança, precisamos gastar mais. Sobretudo da força de trabalho integrada ao mercado capitalista, seja no setor público, seja no setor privado. Ou se queiramos ampliar, digamos assim, o mercado de trabalho, né, formal, que tem implicações, inclusive, sobre a Previdência. Eu gostaria ainda... É só se você tiver o número do gasto público de saúde do Brasil em comparação, como percentual do PIB? 4%. 4%, mas em comparação ao CDE? O CDE chega a 7%. 7%. Ou seja, 6%, nesse caso a gente não conseguiu chegar nem no patamar da CDE. No caso da educação, a gente... Isso, as agências multilaterais que defendem o mix público-privado, ou seja, e já tinha 4% quando defendem Serra era 6%. ministro. Oi? Reino Unido foi 7,9%. Já tinha 4% do PIB quando... Em 2015. Não, mas antes do governo do PT. Não. Não. Tinha um pouquinho menos. Subiu. O que mudou foi a composição do gasto público total. O governo federal passou a gastar menos e o município passou a gastar mais. Relativamente. Entendeu? Do ponto de vista relativo. A gente fez para concluir, de forma inconclusa, num desses debates na Friedrich Ebert, discutimos essa questão das alternativas, tá? De forma ainda muito preliminar e precária. E como Bruno não estava presente, né? Eu tenho defendido a utilização de parte das reservas internacionais para, no curtíssimo prazo, a gente aplicar em setores de alto efeito multiplicador. Petróleo e gás, políticas sociais universais, até porque isso tem implicações sobre a nossa base social de apoio. Tá certo? Então seriam arquitetura institucional, se inclusive se vai passar pelo banco, pelo BNDES ou não, é uma discussão importante a ser feita, mas dadas as opções, né, tem um conjunto de especialistas aqui sobre reforma tributária, dadas as opções que a gente tem e as amarras em relação à EC 95, não adiantará de nada colocar um candidato que represente a hegemonia do campo democrático e popular no poder com a EC 95. Nós vamos cair em 6 meses. A gente não se sustenta. Ela inviabiliza qualquer projeto. Então, do meu ponto de vista, eu concordo com o Ricardo Carneiro e concordo com o Guilherme Melo da importância da gente utilizar em caráter emergencial, no caso da saúde, por exemplo, no programa Mais Médico, que tem alta efetividade, atinge a nossa base social, atinge as classes populares. Então isso tem um efeito político também, para que a gente retome o crescimento, combatendo a desigualdade e mudando a correlação de forças. O Ricardo e o Guilherme querem usar em concessão. Peraí. Só uma pergunta. A gente vai importar essas coisas? Se a gente não for importar, as reservas internacionais, elas servem para importar. Se é para gastar aqui dentro, a gente não precisa de reservas internacionais. A gente precisa de um banco central. Certo? Olha só, Há Paulo... divergência aqui, né? Só para deixar claro. Pois é. A reserva internacional não serve para nada. Vamos emitir moeda, Calma aí, vamos só manter o foco aqui para não perder, porque o tempo está acabando.